Bom, bom dia a todos e bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Começo por apresentar-me, o meu nome é Rogério Campos Henriques e sou vice-presidente da Câmara, em representação da Fidelidade. Por um imprevisto de última hora do nosso anfitrião habitual, que é o presidente, o João Marcos da Cruz, que não pode hoje estar connosco, venho eu hoje substituí-lo e queria dizer desde já que para mim e para a Fidelidade é um gosto enorme estar aqui hoje. Como muitos de vocês sabem, a Fidelidade também tem nos últimos anos feito uma aposta grande no apoio ao empreendedorismo. Isto é um tema que para nós nos é muito caro e, portanto, é muito natural que estejamos aqui. Só para dar-vos um exemplo, nós vamos já na 4ª edição de um programa que desenvolvemos que é o Protecting. É um programa internacional de aceleração que é organizado pela Fidelidade e pela FOSUM, em parceria com o Hospital da Luz e que promove startups e projetos que tipicamente apostam na proteção das pessoas, daí o nome Protecting, em áreas como saúde, seguros, poupança, e tem a curiosidade de que os vencedores têm a oportunidade de levar a conhecer o projeto à China, em colaboração com a FOSUM. Portanto, estamos muito satisfeitos de estar aqui hoje a fazer a abertura. Gostava só de fazer também um breve enquadramento dos webinars da Câmara de Comércio. Como calculam com todo o tema do Covid e na impossibilidade de fazermos eventos presenciais, a Câmara de Comércio e Indústria avançou com esta ideia e preparou um calendário de webinars, a que chamamos Connecting Portugal to China, com o objetivo de manter uma certa dinâmica e continuar a disponibilizar de alguma forma informação para os associados e para a nossa rede de contactos em geral. Já fizemos três webinars com níveis de participação muito interessantes e muito elevados. O primeiro foi em junho, foi com a presença do embaixador da China em Portugal, Cai Run, sobre as relações Portugal-China já no pós-Covid. O segundo, já no final de junho, mais relacionado com Macau e com o futuro das relações entre Portugal e China, tendo Macau como polo. Tivemos o convidado Rodrigo Brum, que é o secretário-geral adjunto do Fórum Macau. E o terceiro, relacionado com as relações bilaterais entre Portugal e a China e esta nova fase de parceria com o embaixador, neste caso de Portugal, em Pequim. Hoje, e esta é a 4ª sessão, colocamos o foco mais no tema do empreendedorismo direcionado para o mercado chinês. O empreendedorismo é uma área em que a CCILC tem vindo a apostar de forma crescente ao longo dos últimos anos, aliás é natural. Organizamos, por exemplo, várias visitas às principais incubadoras portuguesas de inúmeras delegações de empresas chinesas, a BTI, como a BTI, à Fábrica de Startups, à Startup Lisboa e por aí fora. No âmbito do programa China Start, que disponibiliza condições únicas para os empreendedores fazerem um curso intensivo numa escola de negócios chinesa, e isso significa que os empreendedores podem, de alguma forma, estar na China, organizam sessões depois de pitch e de networking com empresas chinesas, portanto, apoiamos e preparamos um pouco melhor as startups para o mercado chinês e temos vários casos de empreendedores já neste programa na China e também somos parceiros da Fábrica de Startups num programa de aconselhamento de startups de Macau no mercado chinês. Neste caso, e hoje vamos ter connosco um dos nossos convidados, é o António Lucena de Faria, que é o CEO da Fábrica de Startups, que é um dos nossos convidados, como disse, e que está melhor que ninguém posicionado para nos falar desse tema e ele de certeza que vai abordar essa experiência. Antes de passar a palavra ao António, queria só lembrar, já agora, se me permitem, que temos também já agendada uma 5ª edição, uma 5ª sessão destes webinars, neste caso um setor diferente, um setor aliás crítico para a economia nacional, o turismo, e neste caso sobre a sua relação, o turismo em Portugal e a sua relação com o mercado chinês, e vamos ter como convidada a doutora Rita Marques, que é a Secretária de Estado do Turismo, e este webinar realiza-se agora no dia já 15 de outubro. Portanto, meus senhores, não estão aqui para me ouvir a mim, estão aqui para ouvir os nossos convidados. Desde já, muito obrigado e deixo-vos nas mãos muito competentes do António Lucena de Faria, que vai gerir e moderar a sessão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. É muito gosto estar aqui hoje. Queria começar por também dar os parabéns à Câmara de Comércio. Acho que esta iniciativa é muito importante. Eu sou, como já foi aqui referido, o fundador da Fábrica de Startups e o seu CEO, e desde o início, quando nós começamos há 8 anos atrás, definimos um triângulo, e esse triângulo tinha 3 vértices, e os vértices era Portugal, onde estamos, era o Brasil, onde também já estamos, e era a China.
especialmente através da relação que temos com Macau. E também está a funcionar. Nós tivemos já a oportunidade em 2016 de fazer o Startup Forum Macau, que foi um primeiro evento que fizemos e que tinha já nessa altura como grande propósito promover o empreendedorismo e o intercâmbio de empreendedores entre estas 3 geografias. E pronto, e temos também tido a sorte de ter uma excelente relação com a Direção de Serviços de Economia e através do programa que é o Young Entrepreneurs Exchange, temos tido a possibilidade de também trazer empreendedores vindos da região, não só de Macau, mas da GBA, da Grand Bay Area, para estar aqui connosco e para conhecerem melhor o que é a realidade empreendedora, ou todo o ecossistema que temos, não só aqui em Portugal, mas até mesmo a nível europeu. E também temos feito esse trabalho de levar esses empreendedores a visitarem o Brasil e a terem a oportunidade também de conhecer o que é a realidade brasileira. O nosso principal propósito, e por isso também achamos que este evento é muito, muito interessante, é promover o empreendedorismo e o intercâmbio entre a China, Portugal e os países de língua oficial portuguesa, e é isso que estamos aqui hoje a fazer, e penso que com a participação destes nossos 2 convidados, tanto o Tiago quanto o Bruno, que eu tive o gosto de conhecer, e inclusive das últimas vezes que estive com eles até foi mesmo na China, e portanto acho que vai ser muito interessante, vai ser uma conversa franca, em que vamos no fundo partilhar, e eles partilhar mais do que a minha experiência, como vos disse, é mais uma experiência de intercâmbio entre trazer empreendedores e levar empreendedores para estas outras 2 geografias. Mas eles têm muita experiência e são pessoas também muito interessantes e, portanto, acho que vai ser muito útil podermos conversar com eles. Eu vou começar então por apresentar o Tiago. Aliás, melhor que o Tiago Costa Alves, o seu CV estava disponível para vocês poderem ver, mas eu vou pedir a ele, se ele não se importa, de fazer uma pequena apresentação e depois vou passar ao Bruno. Se o Tiago se importas só de dizer um pouco sobre quem tu és e também o que é a Aptoide, não é? Claro, claro. A minha ligação à Ásia começou em 95, fiz o curso de Engenharia Informática na Universidade de Macau, e depois, quando acabei o curso, tive a oportunidade de fazer um mestrado em mandarim em Pequim, e depois voltei para Portugal. Há cerca de 5 anos atrás, o CEO da Aptoide conheceu-me e lançou-me este desafio de expandirmos o negócio aqui para a Ásia, e estou há 5 anos aqui em Singapura. Em relação à Aptoide, a maneira mais simples de explicar é quando a pessoa compra um telefone Android, seja um Samsung, seja um Xiaomi, vem sempre com o Google Play instalado dentro do telefone, é a App Store do sistema Android, e a Aptoide começou por oferecer uma App Store como alternativa à Google Play. Pronto, depois fomos evoluindo no negócio, mas depois posso explicar mais tarde. Muito bem, ótimo, muito obrigado, Tiago, é mesmo um gosto muito grande ter-te aqui hoje. Bruno, queres também fazer uma pequena introdução e explicar o que é Plug to China? Estás em mute. Estás em mute. Agora sim. Obrigado. Bom dia antes de mais, boa tarde para o Tiago, um gosto em ver o Tiago, e o António também, obviamente. Portanto, minha aventura na Ásia, neste caso na China, começou há 10 anos atrás. Na altura, eu fui trabalhar para uma empresa portuguesa de software chamada Endrive, que me enviou para a China para abrir o escritório localmente, em Shenzhen. Estive em Shenzhen durante 10 anos, 9 dos quais a trabalhar para a Endrive, e o ano passado fundei uma empresa chamada Plug to China, juntamente com algumas outras pessoas, expats e chineses. E basicamente o que a Plug to China faz é ajudar empresas que se queiram internacionalizar ou entrar dentro do mercado chinês através de parcerias estratégicas, através de uma presença local. Ajudamos também empresas a fazerem desenvolvimento de produto, nomeadamente hardware, e procuramos, de uma forma genérica, parceiros na China que possam ajudar as empresas a crescerem de alguma forma ou no mercado chinês ou utilizando a China como uma plataforma para chegar a outros mercados. Muito bem. Bruno, eu vou aproveitar, uma vez que fizeste aqui a introdução da Plug to China, e penso que relacionado com a vossa atividade, esta pergunta faz sentido. Nós pensamos muitas vezes, quando olhamos para
o mercado chinês, que aquilo que seria mais natural é que nós colocássemos lá aqueles produtos mais tradicionais, o vinho, o azeite, as marcas portuguesas que são mais conhecidas e que também penso que muitas delas já estão até a penetrar no mercado chinês. Mas a questão é, será que é apenas isso que o mercado chinês necessita? Será que não há outro tipo de produtos? Não deveríamos apostar também em levar outros produtos para Portugal, produtos mais relacionados com qualidade, produtos até relacionados, se calhar, alguns deles com marcas que até estão presentes através do Tmall, mas que não têm não têm grande desenvolvimento na China. O que é que pensas sobre que tipo de produtos é que Portugal pode, para além daqueles que já conhecemos, que já estão no mercado chinês, levar para a China e exportar para a China? Claro que sim. Eu acho que o tema em relação a olhar para a China como um mercado difícil tem a ver com as suas condições muito específicas, mas quando olhamos para o tamanho do mercado, estamos a falar de um mercado que é tão grande ou maior do que o mercado americano, tão grande ou maior até do que o mercado europeu, e com diversas oportunidades para empresas de diferentes setores e com diferentes produtos. Eu acho que o tema de termos começado a entrar na China com o vinho e com o azeite foi porque era bastante óbvio começar com esses produtos, são produtos muito importantes dentro daquilo que é o tecido empresarial português. Também porque, e dada a nossa relação histórica com Macau, entrar com esses produtos via Macau tornou-se fácil depois de Macau se conseguir expandir para a China, mas há sem dúvida um sem número de produtos e serviços que nós podemos trazer para a China. Aliás, está aqui a Aptoide como um exemplo de uma empresa que, pronto, e o Tiago falará sobre isso melhor do que eu, mas de uma empresa de um setor completamente diferente, uma empresa de software que entrou na China e usou a China para se expandir. O caso da empresa para a qual eu trabalhava, para a Endrive, que se alavancou muito no mercado como o chinês, independentemente depois de se poder discutir se tem a ver mais com o mercado local ou com usar a China para poder alavancar e poder entrar em outros mercados. Mas há outras empresas que até já estão presentes na China. Por exemplo, estamos a falar de uma Farfetch, por exemplo, que já tem uma operação grande. Temos o caso da Parfois, temos a Superboc, que não é bem do vinho e do azeite, mas é uma empresa, uma cervejeira, uma empresa gigante, que tem uma presença muito forte também na China, mas há oportunidades para muitas outras empresas com produtos de qualidade, startups de tecnologia ou empresas de tecnologia que tenham serviços que possam de alguma forma encaixar dentro daquilo que é o tecido empresarial chinês também, como apoio à gestão industrial, por exemplo, e posso-me lembrar de algumas empresas também que possam encaixar dentro desse tipo de perfil. Portanto, há aqui várias oportunidades. Eu não diria que são muito cingidas a uma indústria especificamente. Eu acho que é um bocadinho caso a caso e depois tem a ver com aquilo que é a estratégia e o quão estratégico pode ser a China como um mercado de destino e como um mercado de potencial alavancagem para outros mercados. Também, para algumas empresas, pode ser sempre interessante olhar para a China como uma forma de tirar ideias, de perceber novos modelos de negócio, de ter alguma disrupção tecnológica. Portanto, não olhando apenas para a China como um mercado, mas também como um hub de desenvolvimento, de aprendizagem, que eu acho que hoje em dia é absolutamente crucial. Nós, como há pouco referi, temos essa relação especial com a Direção de Serviços de Economia de Macau e uma das coisas que ficou claro das vezes em que lá tive a oportunidade de visitar as instalações e também falar com as pessoas é que há um empenho muito grande de parte da DSE em termos de promoção dos produtos portugueses e de produtos de outros países de língua oficial portuguesa no mercado chinês. E eles fazem inúmeras atividades e podem também ser uma ponte interessante, alguém que nos poderá ajudar, para além daqui a empresa do Bruno, que claro que está preparadíssima também para o fazer. Muito obrigado. Tiago, há pouco o Bruno falou e realmente acho que é muito, muito interessante perceber o que é que foi a vossa experiência. Quer dizer, você tem uma experiência já longa, muito interessante, e como é que correu? O que é que aconteceu? Quais são os desafios, as dificuldades? Conta lá a tua história, então, em termos da internacionalização no mercado chinês e também na Ásia em geral. Sim. Pronto, como eu expliquei na introdução, nós somos uma App Store, não é, para os telefones Android, e não é fácil conseguirmos que os utilizadores instalem a nossa App Store nos telefones, porque a Google põe imensas barreiras, não é do interesse deles que as pessoas tenham alternativas ao Google Play. E então, em 2015, tivemos esta visão
nós temos que ir para a Ásia. Nós temos que ir para a Ásia e começar a estabelecer uma relação com os grandes fabricantes de telemóveis chineses, a Huawei, a Xiaomi, a Vivo e a Oppo. E correu-nos muito bem. Demorou algum tempo, portanto, o escritório de Shenzhen foi aberto em 2015 e em meados de 2017, portanto, 2 anos de andar a ter ali quase reuniões mensais com estes grandes fabricantes, conseguimos começar a trabalhar com eles. E se eu olhar para os números de distribuição da Aptoide no mês passado, houve cerca de 150 milhões de utilizadores a ir buscar conteúdo, apps, à nossa plataforma. Desses 150 milhões, 20 milhões são da Aptoide, a App Store que eu vos falei. Os outros 130 milhões estão a vir destes parceiros chineses, da Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei. Um ponto que tu tocaste, António, que é interessante, nós não estamos a operar no mercado chinês, ou seja, os meus utilizadores finais não são os chineses. Os meus utilizadores finais nestas parcerias com estes gigantes chineses são utilizadores da Índia, da Indonésia, das Filipinas, agora até Europa, pessoas que compram estes telemóveis de marcas chinesas e quando procuram por uma app dentro das App Stores desses fabricantes, a Aptoide é um dos fornecedores. Portanto, mostra que quando se fala na China, não é bem expandir para a China, porque, como o Bruno sabe, não viveu lá há 10 anos, a China é um mundo completamente à parte, ou seja, a pessoa aterra na China e de repente tudo no teu telemóvel deixa de funcionar. Já não consegues usar o Facebook, não consegues ir ao Google, zero. Portanto, nós tentarmos expandir a Aptoide enquanto mercado B2C para a China seria um suicídio, ok? O que nós fizemos foi abrimos presença na China para estarmos perto destas empresas, tem que ser, senão eles não vão trabalhar contigo, e depois fazer parcerias para ajudá-los a expandir em regiões fora da China. Claro. Eu lembro de ter visto uma fantástica apresentação, precisamente em Shenzhen, na altura com o João Vasconcelos, naquela visita que fizemos há 3 anos atrás, e fiquei muito admirado e lembro muito bem daquele gráfico que foi o vosso crescimento, e portanto o que vocês fizeram foi uma estratégia muito inteligente de parceria, não é? De estabelecer através da China parceria com esses fabricantes, que por sua vez são os vossos quase que distribuidores, não é? Por esse mundo fora. Foi realmente uma coisa muito inteligente e muito bem conseguida. Os meus sinceros parabéns. Olha, queria só dizer muito rápido, que é, Força, claro. porquê que eles querem trabalhar connosco? Eles na China não precisam de nós, ok? Eles têm aquilo dominado, mas fora da China, nós, enquanto uma empresa estrangeira, percebemos muito mais do Android do que eles, porque é um mundo diferente. E é esse nosso conhecimento, esse know-how que nos fez conseguir começar a trabalhar com eles. Muito bem. Eu ia fazer aqui uma pergunta ao Bruno, mas ele já cá está de volta. Bruno, e no teu sentido, já são muitos anos de experiência, tendo atenção a essa experiência, o que é que são os grandes desafios, as dificuldades? E também uma coisa que eu me lembro que os dois tivemos, lembro-me na altura quando estivemos juntos, eu comprei aquele equipamento que permitia traduzir de mandarim para português e de português para mandarim, mas mesmo assim tivemos algumas dificuldades, mas tu sabes até umas palavras. Qual é a importância de quem vai para a China, por exemplo, conhecer bem a cultura da China e também a língua? Eu, contra mim falo, eu não sou um fluent Mandarin speaker, apesar de falar mandarim minimamente ou bem o suficiente para conseguir criar relações, discutir com potenciais clientes, com potenciais parceiros, com potenciais fornecedores. E o que posso dizer é que sempre consegui, obviamente isso demorou algum tempo, mas sempre consegui, com o meu chinês melhor ou pior, sempre consegui estabelecer relações muito duradouras com parceiros localmente. Porquê? Porque também entendi aquilo que é a cultura chinesa relacionada com negócios ou a cultura do dia-a-dia e de relacionamento com as pessoas. E essa é de facto, essas duas coisas, perceber a língua ou perceber pelo menos como comunicar, passar alguma confiança e ser capaz de perceber como é que as relações funcionam na China é fundamental para se conseguir ser bem sucedido. Pensar na China como um local onde nós podermos ir fazer meia dúzia de reuniões e conseguir fazer uma venda ou fechar
fechar uma parceria é completamente utópico. Porquê? Porque essa cultura de relação e essa cultura de negócio de facto funciona de uma forma completamente diferente daquilo que nós estamos habituados na Europa. E é preciso um investimento de tempo, é preciso bastante paciência, é preciso identificar diversos potenciais parceiros, sejam eles parceiros que nos vão trazer um negócio, sejam eles clientes finais, sejam eles investidores, e trabalhar muito bem essas relações do ponto de vista pessoal, de criação de confiança, que para os chineses é muito importante, e que passa por um processo, por um ritual que eu demoraria bastante tempo, se é que conseguiria explicá-lo aqui no webinar em pouco tempo, mas é de facto um processo complexo, o que não quer dizer, ainda assim, se as empresas forem para a China com uma ótica de médio e longo prazo, que não faça todo o sentido tentar fazê-lo, porque é perfeitamente possível, e o return on investment, como o Tiago acabou de explicar, no caso da Aptoide, é brutal. Não chega àquele equipamento que tivemos os dois a tentar fazer o setup. Agora já funciona bem, quando nós trazemos cá os empreendedores vindos de Macau, nem todos eles falam um inglês perfeito, e portanto muitas vezes, seja em cantonês ou seja em mandarim, usamos aquele equipamento, e aquilo é até interessante porque eles falam e nós realmente conseguimos depois ouvir em português e ver a transcrição daquilo em português, mas isso não é suficiente, não chega a ter essa coisa, chegar lá e pôr aquilo à frente das pessoas e começar a perceber o que é que elas estão a dizer, não chega, pois não. Uma coisa é, sei lá, como eu via muito em feiras de traders que iam à China comprar coisas, uma coisa é esse tipo de relação de alguém que está a comprar localmente e que está a comprar um produto que é relativamente básico e a fazer, se calhar, um simple trade, em que muitas das vezes ainda assim podem ter problemas, mas uma coisa é fazer esse tipo de investimento, esse tipo de esforço e ter esse tipo de objetivo. Agora, quando estamos a falar em entrar no mercado chinês e conseguir criar parcerias duradouras e conseguir vender para o mercado e criar uma base sustentável, isso não chega. Claro. Assumo que a Plug to China presta estes serviços, portanto, para quem quiser ir para o mercado chinês pode conversar contigo e ver como é que tu podes ajudar essas organizações, certo? Sim, nós fazemos isso, mais do que isso, e um bocadinho antes, o que nós fazemos é uma análise de qual é que é a viabilidade de uma empresa ou de um negócio irem para a China, até tende a ver com aquilo que é a maturidade do negócio dessa empresa. Há empresas que têm um negócio que se calhar não é muito grande e que ainda está a dar os primeiros passos, mas que se calhar faz todo o sentido apostar, se tiverem que investir no desenvolvimento internacional e na expansão do negócio, estar na China. E há empresas que até podem ter um negócio bastante maduro e já estão presentes em alguns mercados, mas se calhar ainda não faz sentido irem para a China porque têm que pensar no muito longo prazo e provavelmente a empresa não está preparada financeiramente e estrategicamente para o fazer. Portanto, tentamos fazer uma avaliação daquilo que é o potencial da empresa se poder alavancar e poder entrar no mercado e poder desenvolver esse mercado. Mais uma vez, e como o Tiago estava a falar muito bem, a China não é só um mercado, a China é uma plataforma de aceleração de negócio, é uma plataforma de desenvolvimento tecnológico, de buscar novas coisas que estão a acontecer, novos modelos de negócio, e nós vemos cada vez mais, por exemplo, empresas de software chinesas a expandir para fora da China. O caso do TikTok, neste momento, é um caso bastante ilustrativo daquilo que é uma empresa chinesa de software, um serviço bastante interessante e disruptivo. Vamos falar no WeChat, etc. Portanto, não é só um mercado, mas é também aquilo que se pode aprender dali e do que é que se pode fazer ali para si, para outros mercados também, e para se alavancar no negócio. Eu vou aproveitar o teres falado na questão da China não ser apenas hardware, ser também software, né? Porque nós quando olhamos para a China temos uma tendência muito grande, principalmente se formos lá para a procura de fornecedores, pensar sempre em termos de equipamento, de hardware, não é? Coisas físicas. Mas contudo, todos nós também sabemos que há um grande desenvolvimento da área do software na China.
Tiago, queres falar um pouco sobre que oportunidades é que existem para startups espalhadas aí pelo mundo, em particular as portuguesas, para fazerem parcerias na área do software e também, eventualmente, até poderem usar serviços de desenvolvimento de software na China para criarem os seus produtos? Sim. Eu acho que temos de ter confiança na nossa capacidade. Neste momento, a Xiaomi, a Vivo, a Oppo, a Huawei, que são 4 gigantes, olham para nós como experts no Android. E nós não tínhamos sequer essa noção. Mas quando eles começam a fazer algumas perguntas que nós não podemos responder, não é? Porque é o nosso know-how, começamos a perceber o quanto é que sabemos sobre o sistema operativo e sobre o software. Porquê é que eles fazem estas perguntas? Porquê é que eles não são experts? Por aquilo que estávamos a dizer antes, em termos de internet, é um mundo completamente diferente. O mundo chinês versus o mundo fora da China. Portanto, nós, enquanto empresas desta área fora da China, nós temos muito a oferecer-lhes. Tendo dito isto, no caso específico da Aptoide, nós ajudamos dando-lhe os serviços, expomos os serviços aos nossos parceiros, mas nunca mostramos como é que funciona, não é? E eles percebem, eles riem sempre quando eu digo, eu peço desculpa, mas não posso dar mais essa informação, porque se eu disser como é que se faz, depois deixas de de mim, eles riem-se, pronto, mas tentam. Portanto, o que eu queria dizer é, isto é o caso da Aptoide, mas eu não tenho dúvidas que há empresas de tecnologia em Portugal que conseguem ser mais-valia para estas empresas chinesas, como o Bruno estava a dizer, que estão a expandir muito para fora da China. E eles estão interessados em trabalhar connosco e conseguirem crescer o negócio. E pronto, eu só dou esse conselho, mostrem que sabem, exponham os serviços e trabalhem com eles, mas não digam os vossos segredos. E tu tocaste no tema do hardware. O hardware, para os chineses, é fácil copiar, não é? Eles abrem o telefone, veem os chips lá estão dentro e fazem igual. O software é muito mais complicado, porque quem perceba de software, e quando eu digo expor os serviços, é quase como ires ao website e pôres aquele URL, não é? E abres o site. Isso é o que eu estou a expor ao meu parceiro chinês. O que é que está por trás? Depois aparece a informação da página e nunca mostro como é que faço. Deixa-me só acrescentar um ponto, António, se me permites, ao que o Tiago estava a dizer, que tem a ver com a capacidade de desenvolvimento de software que nós temos em Portugal e que, como o Tiago disse, mais uma vez muito bem, acho que é hoje em dia um exemplo para vários mercados e que no caso da China pode ser também uma oportunidade, pode ser uma oportunidade e pode ser um desafio para empresas que vão para a China, pode ser um desafio, mas para empresas que eventualmente podem vender esses serviços a empresas chinesas pode ser uma grande oportunidade. E é o facto de a noção de UI e UX na China ser completamente diferente da nossa. Portanto, quando nós olhamos sempre para uma aplicação tipo WeChat e vemos o tipo de navegação que essa aplicação tem versus aquilo que seria mais... O WeChat é basicamente um canivete suíço que tem... Não é apenas uma aplicação de chat, mas é tudo. Mas vemos a UI e UX dessa aplicação que comparamos com o WhatsApp, não tem nada a ver. Na minha opinião, se calhar porque entretanto tornei-me um bocadinho de chinês, mas para mim o WeChat dá 10-0 ao WhatsApp. Mas pronto, é a minha opinião pessoal. Mas dito isto, acho que pode ser uma oportunidade muito interessante para empresas de software chinesas que queiram expandir para mercados internacionais e que até possam utilizar uma aplicação já existente, mas que tenham que de alguma forma adaptá-la para aquilo que é um gosto western, de trabalhar em parceria com empresas portuguesas, por exemplo. Do lado das empresas portuguesas para entrar no mercado, empresas de software portuguesas para entrar no mercado chinês, passar por esse período de adaptação de UI e UX, mas trazer uma mais-valia brutal a nível de know-how, nomeadamente em Android. Isso é muito interessante o que dizes, porque eu estava-me a lembrar das palavras do professor Hernani Lopes, há muitos anos atrás, ele já faleceu, como sabemos, e ele na altura tinha uma definição dos portugueses que eu achei muito interessante, de que os portugueses eram tradutores de culturas. E o que tu estás a dizer, no fundo, é isso, não é? Nós também podemos ter esse papel, não é? De fazer uma espécie de uma tradução da cultura que vem da Ásia para poder depois adaptar esses produtos e eles penetrarem no resto do mundo, em particular no mundo que nós conhecemos melhor, que é o mundo europeu. E isso é realmente uma oportunidade muito interessante que valia a pena explorar. Falando ainda de oportunidades, eu também queria a vossa opinião em relação à possibilidade de empresas portuguesas, até porque algumas já estão a fazer, mas ainda são poucas, aproveitarem o WeChat ou o Tmall, as plataformas que estão na internet hoje disponíveis e que são chinesas, não é?
e que têm hoje uma amplitude, chegam a centenas de milhões de pessoas na China, não é? E será que é possível, sem ser, digamos, com uma presença física, mas provavelmente através de uma parceria com alguém na China, desenvolver toda uma capacidade, todo um novo canal de exportação de produtos portugueses apenas assente no comércio eletrónico e em particular nessas duas plataformas? Queres, Tiago, talvez podemos começar por tu, Bruno, e depois o Tiago também. Força, Tiago, força. Tu viveste 10 anos na China, conheces bem a realidade lá, porque a minha primeira reação é dizer que é muito difícil fazer isto que o António está a pedir, está a sugerir, sem ter um parceiro local, mas quero saber a tua opinião, Bruno. Sim, repara, é possível conseguir vender items no Taobao. Eu conheço empresas que não têm presença física na China e que vendem itens no Taobao. Depois podemos analisar a capacidade de venda delas e vamos perceber que os números não são bons e que depois quando entra aqui numa parte logística é um filme desgraçado. Portanto, sim, para fazermos... E não é só no comércio online, eu acho que de uma forma genérica, tendo uma presença local própria ou não, tem que existir alguma presença local, seja através de uma... Seja a própria empresa a deslocar recursos para ir para lá, seja através de um parceiro local que é um distribuidor ou um parceiro de algum tipo, seja investir num tipo de serviço qualquer, tem que haver uma presença local para que o trabalho esteja bem feito. Quando falamos em conseguir vender online no Tmall ou mesmo no Taobao, tem que se conseguir chegar a uma audiência, tem que se conseguir trabalhar uma marca, tem que se conseguir montar uma matriz logística. Isso demora tempo. Tem que se conseguir adaptar o produto àquilo que é, a menos que seja uma marca internacional fortíssima, sei lá, se for a Louis Vuitton, mas já está na China, mas se formos a falar de uma marca de uma grande dimensão, é fácil conseguir encontrar um parceiro local para... O problema é escolher qual é o melhor parceiro local para utilizar. Agora, se não existe qualquer tipo de brand awareness no mercado, tem que haver um investimento de abrir essa presença local, seja de que forma for, e criar brand awareness de alguma forma também. Portanto, a oportunidade, e hoje em dia eu não tenho os números, nomeadamente de e-commerce, os mais atuais, mas neste momento a China, a nível de e-commerce, é o maior mercado no mundo. Portanto, não estar presente na China é passar ao lado de uma oportunidade muito grande, e ainda assim, pensando naquilo que são as barreiras à entrada, é uma oportunidade gigante. Portanto, eu acho que, principalmente, é importante olhar para o mercado e perceber se é estratégico ou não, e se for estratégico, fazer esse plano, desenvolver uma estratégia, perceber, ok, o que é que vamos ter que fazer, o que é que vamos ter que gastar, quem é que são os potenciais parceiros, como é que podemos entrar, etc. E a partir daí decidir fazer um go, no go, e se for para ir, fazer um plano a médio e longo prazo e não nunca numa ótica de vamos fazer isto, vamos tentar experimentar, vamos lá uma feira, vamos lá um par de semanas, porque na minha experiência isso não funciona. Muito bem. Tendo eu também esta preocupação de ajudar os empreendedores, em particular os empreendedores de Macau, a desenvolverem novos negócios, a diversificarem a economia, será que isso também não é uma boa oportunidade para esses empreendedores de Macau de serem esse parceiro das empresas portuguesas para poderem ajudar essas empresas portuguesas a entrarem no mercado da China? Queres falar um bocadinho sobre isso, Tiago? O que é que te parece? Posso falar um bocadinho? Sim, mas claro que sim, António. Macau tem, como tu sabes, né, tu conheces bem a Macau e estivemos lá juntos. Macau está a tentar diversificar um bocadinho o seu papel, não é? Porque é tão baseado nos casinos e eles gostavam de ter outro tipo de relevância. E se bem te lembras, quando estivemos lá, o governo de Macau estava cheio de incentivos, queres ter um espaço de trabalho, queres colaboradores, nós ajudamos com o salário dos colaboradores. Portanto, Macau está cheio de vontade e estás a levantar um bom ponto. Eles estão mesmo ali ao lado de Shenzhen, Zhuhai, e estão cheios de vontade de ajudar a fazer esta ponte. Portanto, é uma ótima forma de reduzir o risco, de reduzir o custo de trabalhar com o governo de Macau e com parceiros de Macau para conseguir endereçar a China, claramente.
Deixem-me partilhar com vocês uma coisa que aconteceu com um dos empreendedores que veio para cá, para Portugal. Aliás, ela já cá esteve 2 vezes. E é uma história muito interessante para as empresas portuguesas, porque ela veio para o programa, para estar connosco. Nós fazemos um programa de aceleração em que explicamos, no fundo, o que é a realidade económica e quais são os condicionalismos e também as facilidades em termos de poder expandir negócios na Europa, mas também ajudamos a melhorar o modelo de negócio que eles têm, que já estão a desenvolver lá na China. E uma dessas pessoas veio para Portugal com uma intenção muito clara, que foi encontrar fabricantes portugueses. No caso até era um produto que era lingerie, e ela dizia, vindo da China, não é? Quer dizer, ela era de Macau, mas está na China, e tem facilidade, obviamente, em arranjar muitos produtores, como vocês podem imaginar, de produtos que são têxteis, não é? No caso concreto. Mas ela veio para Portugal entusiasmadíssima com encontrar fornecedores portugueses, e ela dizia uma coisa que eu achei... para mim, na altura foi uma surpresa, porque ela dizia, eu venho para Portugal, porque se eu encontrar aqui um fabricante português, só o facto de ter lá Made in Portugal ou Made in Europe, já me posiciona muito acima de todo qualquer produto que seja fabricado na própria China. E eu achei aquilo muito interessante. Nós penso que muitas vezes não temos essa noção de que o nosso brand, a marca Portugal, e também a sua associação à Europa, é um fator que os chineses valorizam muito e que posiciona logo um produto num nível mais alto em termos de qualidade e de percepção de qualidade do que os produtos que são feitos na própria China. Achei isso muito interessante e é uma ideia que vale a pena depois desenvolver. Muito bem. Tiago, já que também tiveste essa experiência de levar a Aptoide, eu lembro muito bem da Aptoide, porque eu fiz parte daquela equipa de experts do Portugal Ventures, na altura que teve que se pronunciar sobre o projeto da Aptoide. Eu confesso que achei, todos nós, aliás, foi unânime, nós ficamos logo impressionadíssimos com aquilo que era o potencial da Aptoide e também com a equipa que estava por trás da Aptoide. E é com muito, digo mesmo, orgulho e alegria, em particular porque sou português e gosto muito do sucesso dos meus colegas portugueses, que vejo o crescimento absolutamente extraordinário da Aptoide. Meus sinceros parabéns. Mas essa experiência toda também é muito interessante para startups portuguesas que queiram entrar no mercado chinês, incluindo startups do software. Além daquilo que já referiste, que era a importância de ter os parceiros e também de muitas vezes pensar que não é bem o mercado chinês que interessa, mas é também usar os parceiros chineses para poder expandir para o resto do mundo. Há mais algumas recomendações que farias a startups portuguesas que olhem para o mercado da China como uma oportunidade? Sim. Ok, pronto. A primeira coisa que eu costumo dizer é preciso coragem, não é? E nisso tiro o chapéu ao Álvaro e ao Paulo, porque quando eles decidiram, que são os dois fundadores da Aptoide, quando eles decidiram expandir aqui para Singapura e para Shenzhen, nós não tínhamos a nossa ronda de financiamento fechada, a série A. Tínhamos ali algumas intenções de investimento, alguns investidores, mas eles tiveram coragem de expandir para aqui. E eu costumo dizer, é preciso coragem, e tem que estar aqui fisicamente presente. O Bruno estava a falar há pouco nisso. Eu dou sempre este exemplo. Eu antes trabalhava na Portugal Telecom. Se me aparecesse uma empresa de software como a Aptoide, vinda do Mianmar, a tentar fazer negócio com a Portugal Telecom, e acabava a reunião e depois dizia, então vá, adeus, vou voltar para o Mianmar. Alguma vez a Portugal Telecom iria fazer negócio com esta empresa? Nunca. E, portanto, aquilo que o Bruno dizia, crítico. Temos que mudar para cá. Fui eu, que fui o primeiro, o ponta de lança da Aptoide, depois começámos a contratar pessoas locais, mas tem que vir para cá. Depois, tirar partido de pessoas como o Bruno, como eu. Eu sempre que tenho este tipo de oportunidades de explicar o nosso crescimento aqui para a Ásia, eu estou no LinkedIn. Qualquer pessoa que me contacte no LinkedIn, eu estou disponível para fazer uma call ou responder perguntas por e-mail sobre a nossa experiência e tentar dar o apoio. Também tenho muito orgulho na Aptoide, tenho muito orgulho nas startups portuguesas e, portanto, tirem partido de pessoas como eu, como o Bruno, e temos todo o gosto em vos ajudar. A terceira coisa que eu gostava só de dizer, eu falei um bocadinho ali dos investidores. Nós, em 2015, na ronda que fizemos de 4 milhões de dólares, 2 dos investidores que participaram na ronda são, um é chinês, é a Gobi Partners, e outro aqui de Singapura. Portanto, para as startups, não pensem só que é parte do negócio, mesmo em termos de investimento, há aqui investidores com sede de investir em empresas inovadoras como a Aptoide e outras empresas portuguesas. Muito interessante. A Starfex tem um investimento gigante
da Temasek, que é o braço de investimento de Singapura. Portanto, é possível. Claro, fantástico. E tinha ainda mais duas perguntas. Uma delas é muito pessoal, que é vocês que têm experiência de viver na Ásia, e o Bruno, tantos anos em Shenzhen, como é que é? O que é que vocês podem partilhar aqui com as pessoas que estão a assistir em termos do que é a vivência? Naturalmente não é exatamente a mesma coisa que viver aqui em Portugal. Bruno, queres falar um pouco sobre isso? Depois, Tiago, também dizes umas palavras sobre como é que foi a tua experiência de mudar. Eu não sei se vocês mudaram a família, não sei, mas acho muito interessante vocês contem como é que foi. Esse primeiro impacto e depois como é que se adaptaram e o que é que vocês pensam de viver aí. Acho que a palavra é desafio, mas é um desafio interessante, é um desafio bom, com muitos problemas associados, obviamente, e principalmente no início, mas um desafio muito interessante. O dia-a-dia, nomeadamente 2010, aterrado em Shenzhen, e na altura, ainda hoje em dia, a comunicação é um problema, independentemente, obviamente, hoje é muito mais fácil pela experiência e por falar mandarim o suficiente, mas na altura, não falando mandarim e tendo em conta que o inglês era absolutamente macarrónico, e quem conseguia dizer, encontrar alguém na rua que conseguisse dizer thank you, era um desafio em si. Portanto, bastante complicado, e estamos a falar desde as coisas mais básicas, como poder alugar uma casa, conseguir fazer uma coisa num supermercado, portanto, coisas super básicas de quem se deslocou para lá na altura. Obviamente as coisas hoje em dia são um pouco mais fáceis, um pouco mais acessíveis, para quem chega já a um nível de inglês mínimo em parte das coisas que são do cotidiano, que permite as coisas darem-se, as coisas acontecerem. Portanto, é um desafio a nível pessoal, mas permite um crescimento também muito grande, e o número de portas que se abrem e aquilo que nós conseguimos aprender no dia-a-dia, e como o Tiago estava a dizer há bocado, aquilo é uma realidade completamente diferente. Eu cada vez que voltava a Portugal, eu normalmente vinha cá sempre 1 mês, 2 meses por ano, e vinha cá 2, 3 vezes, um par de semana. E eu tinha que fazer o switch para a realidade portuguesa. Eu lembro-me de várias vezes estar num restaurante ou num supermercado, ir pagar e de repente percebia que não tinha dinheiro na bolsa, não tinha um cartão, só tinha o meu telefone, e que ir pagar com o meu WeChat Pay e não podia pagar com o meu WeChat Pay. Okay, hoje em dia já temos o MBWay, que já funciona, ainda assim não em muitos sítios, mas coisas tão básicas como fazer um pagamento, eu estava completamente habituado a ter uma vida quase totalmente digital, e chegar aqui e isso ser uma realidade completamente diferente. Portanto, um desafio muito interessante, e completando um bocadinho o que o Tiago estava a dizer há bocado, acho que é não só muito importante as empresas tenham um plano de desenvolvimento ou não na China, poderem ir, poderem visitar e poderem ter algum tipo de imersão, perceber o que é que está a passar ali, e tirar ideias. E pronto, e se for interessante, se for estratégico, depois ir para lá. E mesmo de um ponto de vista pessoal, acho que hoje em dia é muito interessante, quer dizer, o tema da pandemia e da situação que vivemos hoje em dia torna um pouco mais complicado de fazer, mas acho que é muito importante as pessoas poderem visitar e poderem perceber o que é que está a passar daquele lado do mundo. Tu tiveste esses anos sempre em Shenzhen, foi a cidade que escolheste, foi? Sim, portanto nós abrimos a estrutura lá. A nossa história da Ndrive na altura é exatamente igual àquela ou muito parecida com aquela da Aptoide. E na altura eu até tive acompanhado bastante perto a ida da Aptoide para Shenzhen, e ajudei naquilo que pude. E é uma história bastante parecida. Portanto, Shenzhen na altura era o que fazia sentido para a empresa, entretanto depois fixei-me em Shenzhen, continuo mesmo depois de ter saído da empresa e ter fundado a Flight to China. Tive a oportunidade de viajar e de fazer toda a Ásia, basicamente. Eu era responsável na altura por todo o negócio da Ásia-Pacífico. Portanto, também tenho aqui uma ideia daquilo que é não só a China, mas o resto da Ásia.
e é um ecossistema de alguma forma ligado. O que o Tiago estava a dizer há bocado, de a presença na China é muito importante, por exemplo, para captar investimento, não só de investidores chineses, mas também desses braços armados noutros locais, nomeadamente Singapura, porque há aqui um ecossistema, nomeadamente a nível de startup, tecnologia, que está de alguma forma conectado. Há algumas restrições ao investimento de VCs chinesas em empresas estrangeiras e muitas das vezes essas VCs chinesas utilizam braços noutros locais. Mas o Tiago pode falar muito melhor disso até do que eu. Tiago, então, como é que é a tua experiência? Primeiro em Shenzhen e agora em Singapura, não é? Bem, para já, olha, é engraçado o Bruno ter falado de ele ter acompanhado a nossa abertura, porque aquilo que eu estava aconselhado, as pessoas falarem com o Bruno e comigo, foi o que eu fiz. Eu cheguei a Shenzhen, quem é que está aqui de empresas portuguesas? Olha, o Andrive está aqui. Fui ter com o Bruno, e estive reunido com o Bruno, e o Bruno teve a dar dicas de como é que abrimos, ajudou-nos a abrir o escritório em Shenzhen. A experiência pessoal de ir para aqui é um desafio, portanto, volta àquela palavra, a coragem. É engraçado como família e amigos diziam, epá, que sorte que apareceu esta oportunidade da Aptoide disso para Singapura. Mas quando eu perguntava, mas tu ias? Não. Portanto, não é bem sorte, é coragem, não é? Eu vim com a minha família, com a minha mulher e com as minhas duas filhas, muita coragem. Uma das coisas, há bocado que eu esqueci-me de dizer, António, em relação aos conselhos, nem sei como é que eu me esqueci de dizer isto. Na adaptação cultural à China, as empresas portuguesas têm que perceber que a velocidade deles não é a velocidade portuguesa. Todos os meus colegas que estão na China estão-me sempre a perguntar, Tiago, porque é que as pessoas em Portugal não respondem? Porque eles estão habituados, quando alguém manda uma mensagem, um parceiro, numa hora no máximo tens a resposta. E em Portugal ainda não estamos assim. Portanto, eu costumo dizer que os chineses estão a velocidade de sprint e nós na Europa às vezes um bocadinho a andar. E dou sempre o exemplo entre tentar estabelecer uma parceria com uma empresa europeia, que a primeira coisa que eles querem fazer é contratos, António, ok? E a chinesa não quer os contratos para nada. A chinesa quer, embora fazer um piloto, manda um e-mail só com as ideias do piloto, testamos o piloto, a ver se aquilo funciona. Se funcionar, depois fazemos o contrato. É uma mentalidade completamente ao contrário. Pois é, também Sim, mais a até criação alinhada... Desculpa, António, a criação, só completar aqui, Força. desculpa estar a interromper, só completar aqui em relação ao Tiago, pá, é spot on completamente, a velocidade, e eu que estou agora aqui há alguns meses em Portugal, noto uma diferença inexplicável. E não é por incapacidade, é apenas porque a cultura de negócio e a forma como as coisas são acompanhadas é completamente diferente. Não é para mim em Portugal, é assim na Europa, é assim nos Estados Unidos. Não há paralelo na forma como na velocidade de resposta que existe na China. Portanto, completamente spot on. Desculpa. Bruno e Tiago, temos aqui uma pergunta, temos um dos nossos participantes que pergunta se o apoio que eu falei há pouco da parte de Macau em relação às empresas que pretendam, através de Macau, entrar no mercado chinês ou desenvolver atividades dentro da própria território de Macau, se isso estaria de alguma forma também relacionado esses apoios com o projeto do Great Bay Area. Querem falar um pouco sobre o Great Bay Area, o que é que vocês sabem sobre o que é o Great Bay Area e como é que Macau se posiciona nessa nova realidade? Bruno, avança. Certo, portanto o projeto da Greater Bay Area é um projeto que foi desenvolvido pelo governo de Guangdong, em que basicamente está a ligar diversas cidades na China com diferentes valências dentro desse ecossistema. Hong Kong como um hub de ligação internacional e com uma parte de VC muito forte, Shenzhen com toda a parte de manufacturing, nomeadamente ligado a desenvolvimento de hardware, mas também desenvolvimento de software, Guangzhou com uma indústria mais pesada, depois temos Zhuhai também, que liga ali com Macau com uma parte mais de entretenimento, portanto, são 9 cidades que estão ligadas entre si e que formam um ecossistema com, salvo eu, 150 ou 200 milhões de habitantes e com um PIB gigante. Portanto, um ecossistema bastante interessante que tenta, de alguma forma, concorrer com outros ecossistemas semelhantes, como, por exemplo, a Greater Bay Area em São Francisco, na Califórnia, neste caso. E na Califórnia não é? Sim, São Francisco.
Portanto, um ecossistema bastante interessante. E em relação a Macau, como há bocado foi falado, Macau está com uma sede muito grande de conseguir atrair empresas internacionais para se fixarem lá, tem incentivos fiscais à abertura de empresas e à contratação bastante interessantes. Pode ser, de facto, um polo muito interessante para se começar a ter aqui algum contacto com a China. É importante, na minha ótica, que esse contacto ou essa estratégia não passe apenas por uma presença em Macau como um fim, mas como um meio para conseguir entrar na China e conseguir ter uma presença local na China. Para mim, a minha ótica, não ter uma presença na China, seja a presença em Hong Kong, seja em Macau, seja noutro sítio qualquer que seja ali próximo, não ter uma presença na China de dia a dia, seja através de uma parceria, ou seja pessoalmente, vai fazer com que as coisas não andem, ou que as coisas não andem a uma velocidade esperada, sendo que essa velocidade expectável já não é muito rápida. Portanto, a presença local é muito importante. Pode passar por estar a ir de Macau para Shenzhen, ou para Zhuhai, ou para outro sítio qualquer, diariamente. Pode passar por, e muitos expats fazem isso, vivem em Macau ou vivem em Hong Kong, e basicamente deslocam para lá as suas famílias e estão lá ao fim de semana e depois durante a semana estão na China. Portanto, pode haver aqui várias modalidades disso acontecer, mas essa presença local é muito importante. Como o Tiago estava a dizer há bocado, os chineses não estão à procura de terem... ninguém vai comprar nada ou fazer um contrato numa primeira interação. Portanto, vai haver aqui todo um processo que é amoroso e que envolve várias interações. E para isso é preciso uma presença local na melhor. Eu tive a oportunidade, aliás, até na vossa companhia, de visitar muitas destas cidades da Great Bay Area e realmente é um sítio, penso, muito diferente, se calhar, do que as pessoas esperam da China, porque é umas cidades com uma infraestrutura extraordinária, não é? E com uma ocupação também muito grande em termos ambientais. Eu fiquei confesso, muito admirado as 2 vezes que o fiz. E vês ali um grande potencial. E lembro-me perfeitamente, temos ido visitar uma organização em que eles logo na entrada tinham a comparação entre o que era a GBA, a Great Bay Area, e o que era Silicon Valley, não é? E a pretensão que têm, intenção mais concretamente, e que eu penso que estão a fazer tudo para o conseguir, num dia poderem superar Silicon Valley. Confesso pessoalmente que também conheço bem Silicon Valley, acho que ainda é um trabalho muito grande a realizar. Especialmente no sentido de levar, o que esse é o grande valor da parte de Silicon Valley, mais pessoas vindas de fora da China, não é? Ter de facto ali um melting pot, um conjunto de pessoas com diferentes culturas e diferentes ideias que possam de facto também dar aí um empurrão grande em termos da criatividade e inovação. Mas é um espaço que eu também achei muito interessante. Muito bem, são 10h54. Eu não sei se vocês querem fazer alguns comentários finais e depois eu só fazer um pequeno resumo. Tiago? Sim, eu gostava de partilhar só uma história que mostra a velocidade que os chineses andam. Eu não vou dizer o nome do parceiro, ok? Mas no final do ano passado, acho que foi por meados de novembro, eu estava a acabar aqui de jantar em Singapura, eram cerca de 9 da noite, portanto, cerca de 1 da tarde em Portugal, e vi que tinha não sei quantas chamadas não atendidas desse parceiro de Shenzhen. E eu, sexta-feira, 9 da noite, o que é que se passa? Liguei de volta e queriam o número de telefone do nosso CEO da Aptoide, em Portugal. E eu, está bem, pronto, passei o número. Pronto, os colegas dessa empresa na Europa entraram em contato com o Paulo, diziam que precisavam de reunir urgentemente. Vocês acreditam que no dia seguinte, sábado, voaram pessoas dessa empresa de Espanha, da Alemanha, etc., e foram ter a Santarém, a casa do meu CEO, para almoçar, para falar sobre isto tudo. E depois essa conversa resultou que durante uns tempos tiveram vários engenheiros dessa empresa no nosso escritório em Lisboa a aprender connosco. Pronto. Também mostra aquilo que eu já tinha dito antes, que nós temos muito know-how. Claro, fantástico. Bruno, e umas palavras finais para... Acho que, apesar daquilo que é a situação atual, acho que é bastante importante as nossas empresas olharem para aquilo que é a China, utilizarem aquilo que são os canais existentes, nomeadamente o de Macau,
pode ser um canal muito interessante para um primeiro trial, para conseguir explorar um pouco o mercado, tentar aprender com aquilo que está a ser feito na China. Acho que há necessidade de existirem mais empresas mais aptoides da vida a terem uma presença na China, não só em Shenzhen, mas noutros locais. E acho que seria muito interessante ter mais empresas a fazê-lo. Há bocado estavam a falar de Macau estavam fora da China de necessitar ainda de ser o melting pot para poder concorrer com Silicon Valley. Acho que Macau também pode desempenhar essa função, um pouco como Hong Kong desempenha noutro vertical, mas se calhar Macau tentar atrair software developers, por exemplo, para se fixarem em Macau e poder ter ali uma espécie de um hub tecnológico com experts de diferentes localizações. Portanto, acho que é estratégico olhar para a China e aprendermos com os nossos amigos chineses. Muito bem, muito obrigado. Foi um gosto muito grande estar aqui com vocês dois. Vocês são um exemplo daquilo que nós precisamos mais em Portugal. São pessoas com uma iniciativa extraordinária, associadas a grandes projetos que têm enorme potencial e que ainda por cima têm esta coisa fantástica que contribui muito para o sucesso do nosso país através da promoção das exportações. Eu, da minha parte, o que vos posso dizer é vamos também continuar a fábrica de startups empenhada nessa mesma missão. Temos imenso gosto em todos os anos ter muitos empreendedores que vêm para cá e que nós agora também vamos levar para o Brasil. Temos uma dificuldade, estamos a planear para o ano fazer um grande projeto, mas há uma diferença horária grande entre o Rio de Janeiro, onde nós temos a fábrica de startups, e Lisboa, onde também estamos presentes, como sabem, e Macau, mas vamos conseguir ultrapassar essas dificuldades. Tenho a mesma experiência que há pouco o Tiago referiu, quando nós, muitas vezes, através do WhatsApp ou WeChat, entramos em contato com as pessoas da DSE, é incrível, porque eles às vezes nem conseguimos perceber muito bem, porque quando nós aqui de dia mandamos uma mensagem, lá é noite, não é? Portanto, eles estão a dormir. E, contudo, a resposta vem num instante. Portanto, isso também é uma lição muito interessante aqui para nós portugueses que não temos esses hábitos. O mundo é um mundo cada vez mais global, não é? E se nós queremos também entrar neste comboio, temos que andar mais depressa, não é? Temos mesmo que andar mais depressa. E contem connosco, contem com o Tiago, contem com o Bruno, estejam à vontade para falar com eles e comigo. Como vos disse, não tenho a certeza absoluta, também para quem quiser tirar vantagem do facto de existir uma presença cultural portuguesa que já vem de algum tempo, neste caso concreto em Macau, e da grande vontade, que é mesmo o termo certo, da parte do governo da região económica de Macau, de apoiar os empreendedores vindos dos países de língua oficial portuguesa em penetrar na China e vice-versa. Contei também com a DSE, estou certo que estarão sempre disponíveis para vos dar todo o apoio. Há outros organismos, há outras instituições em Macau também muito focadas nessa preocupação de apoiar as empresas de língua oficial, dos países de língua oficial português a conhecerem e a desenvolverem os seus negócios naquela região. É de facto uma grande oportunidade. Temos aqui duas pessoas que nos podem ajudar muito, portanto vamos em frente. Agradeço-vos a vocês muito, foi um prazer muito grande e espero voltar a ver-vos, se não for cá em Lisboa, que seja em Shenzhen ou em Singapura. Muito obrigado, foi um gosto muito grande. Muito obrigado e a vocês todos que estiveram aqui hoje a participar neste evento. Muito obrigado também pela vossa participação. Espero que tenha sido útil. E eu estou a ficar sem voz na altura certa, porque nós vamos mesmo terminar agora. Muito obrigado e boa sorte a todos. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Obrigado.